Olá, você está na edição de notícias e estes são os nossos principais destaques dessa semana. Bush tem seu primeiro encontro com o Papa no Vaticano. Atrasos atingem 24,4% dos voos segundo a Infraero. O governo pretende investir 1,4 bilhões em internet nas escolas do sistema público. O UNB recua e aceita outro gêmeo no sistema de cotas. Bruno Vanderlei fala sobre a redução da maioridade penal na coluna Ponto Crítico. E ainda as principais notícias da semana. Agora, no Edição de Notícias. Após deixar a cúpula do G8, o presidente dos Estados Unidos, George W. Bush, foi recebido no sábado pelo Papa Bento XVI no Vaticano pela primeira vez. Bush e o Papa discutiram política internacional e, em particular, a situação do Oriente Médio e do Iraque. Os dois líderes conversaram a portas fechadas durante meia hora no estúdio privado do Papa no Palácio Apostólico. Um comunicado da Santa Sé informou que o Papa pediu a Bush uma solução negociada para a crise no Oriente Médio durante o encontro. Nos últimos anos, o Vaticano expressou alarme a respeito da situação de comunidades cristãs antigas no Oriente Médio. Outro ponto de alerta para o pontífice é a violência enfrentada pelos cristãos no Iraque, que também foi abordado. O fechamento dos aeroportos de Congonhas e de Cumbica, em São Paulo, na madrugada do sábado, causou atrasos em cascata em todo o país. Segundo a Infraero, dos 590 pousos e decolagens previstos para ocorrer nos principais aeroportos do Brasil até as 11h05, 144 atrasaram, o equivalente a 24,4% do total. Foram canceladas 52 decolagens. Os aeroportos de São Paulo foram fechados por causa de um forte nevoeiro. Em Cumbica, pousos e decolagens pararam às 4h30 e em Congonhas às 6h15. As operações foram retomadas às 9h15, segundo a Infraero. Os passageiros de Cumbica foram os mais afetados. 46 dos 83 voos programados, ou 55,4% do total, tiveram no mínimo 1 hora de atraso. Outras 7 decolagens foram canceladas. O ministro das Comunicações, Hélio Costa, anunciou investimento de 1,4 bilhão nos próximos 5 anos para ampliar o acesso à internet banda larga no país, incluindo as 180 mil escolas públicas. O investimento será feito em parceria com operadoras de telefonia. A proposta será apresentada ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva na próxima semana. O governo vai investir 880 milhões com recursos do FUST, Fundo de Universalização dos Serviços de Telecomunicações, e do Orçamento da União. E as operadoras vão entrar com 520 milhões e seriam investidos nos postos de serviço de telefonia. Pelo contrato de concessão com o governo, as operadoras teriam que montar os PSTS a partir do meio deste ano, mas estes postos são considerados ultrapassados, caros e ineficientes. O governo então vai desobrigar as empresas de telefonia, mas em contrapartida, elas ficarão responsáveis pela conexão à internet. O Ministério das Comunicações calcula que em 5 anos o projeto alcance 100% das escolas de ensino público no país. Após 2 semanas, a UNB recuou e decidiu que Alex Teixeira da Cunha, de 18 anos, poderá concorrer ao vestibular para o primeiro semestre de 2007 dentro da cota de 20% reservada a negros e pardos. O candidato ao curso de nutrição não constava na lista dos cotistas, embora o nome do seu irmão gêmeo univitelino, Alan, candidato ao curso de educação física, estivesse lá. A confusão foi provocada pelo método de avaliação de cotistas pela universidade, que adota o sistema desde 2004. Depois de se declararem pardos ou negros, os candidatos tiram uma foto na universidade. A fotografia é então avaliada por uma comissão, que julga se o candidato se enquadra nos requisitos para ser um cotista. A UNB não informa quem são nem quantos são esses jurados. Foi esse júri que decidiu que Alan era negro, mas Alex não. O irmão branco recorreu da decisão e anteontem apareceu na lista dos candidatos que tiveram seus recursos aprovados. Vamos agora ao comentário de Bruno Vanderlei, que essa semana fala sobre a redução da maioridade penal na coluna Ponto Crítico.
Há poucos meses, o Brasil ficou horrorizado com o martírio do menino João Hélio, que foi arrastado por cerca de 7 quilômetros e, assim, destroçado até a morte. Atônitos, pensamos em mudar as leis, reduzir a maioridade penal para 16 anos. Mas será que essa medida evitará que outros cidadãos brasileiros percam suas vidas covardemente? Será que o Brasil está preparado para criar seus filhos e recuperar seus jovens delinquentes? A quem queremos enganar? Na realidade, o sistema carcerário no Brasil é primitivo e inconsistente. Cerca de 8 a cada 10 presos ressocializados voltam a infringir as leis. Os menores são internados, não presos, pelo menos para quem quer acreditar. E não tem direito a estudar, a trabalhar, a aprender uma profissão, a aprender aquilo que a sociedade, a nossa sociedade, não foi capaz de ensiná-lo no momento da formação do seu caráter. Podemos exigir muitas coisas. Sabemos votar? Abrir a boca para detonar o chorume da sociedade brasileira quando se teve a oportunidade de aprender a discernir o certo do errado é sim um paradoxo. Um retrato fiel da lastimável inconsistência de nossos jovens, adultos e velhos. Somos os verdadeiros culpados por essa corja e dela fazemos parte. Abaixo a nós. Bruno Vanderlei, de Maceió, ao edição de notícias. É hora de ficar informado sem perder tempo. Vamos ver o que foi notícia nessa semana. Polícia espera pelo pior e tem espiral de violência em cúpula do G8. Polícia Federal indicia irmão de Lula por tráfico de influência. Conselho de Ética do Senado decidiu investigar Renan Calheiros. Câmara recorre da decisão que suspendeu o pagamento de verba indenizatória. Lula diz que Chaves foi democrático ao não renovar a concessão de TV. Irmão usava nome de Lula para obter dinheiro, segundo a Polícia Federal. Agora é hora de opinião na edição de notícias. O EN Pergunta está no ar. Há mais de um mês com a reitoria ocupada, a USP ainda está em greve. Os estudantes ocuparam a reitoria no dia 3 de maio por serem contra a decisão do governo do estado. Inúmeras assembleias já foram feitas, mas até agora nenhum resultado foi obtido. Foi justamente sobre isso a nossa pergunta dessa semana. Qual é a sua opinião sobre a ocupação da reitoria da USP? O resultado foi o seguinte: 67% das pessoas que votaram se mostraram a favor da ocupação e 33% se mostraram contra. Obrigado a todos que participaram do EN Pergunta dessa semana. A edição de notícias fica por aqui. Obrigado por ter nos assistido. Para você um bom início de semana e até domingo que vem.